Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta. É o nosso 25º programa. E hoje receberemos com muito orgulho a doutora Soraya Lamberti. Vamos guardar os nossos seguidores. Já agradeço aí quem já entrou. 25º programa. Direito em Pauta, realizado em parceria com Granja News e Granja Channel. É uma honra recebê-los aqui, todos vocês. Vamos aguardar aí os seguidores começarem a entrar. A doutora Soraya já está presente. Grande Elisabetta. Soraya já pediu para participar, já vou lhe chamar. Rosana Caranácios. Vamos lá, eu já vou convidar a doutora Soraya Lamberti. Alessandro. Giovanni. E hoje o tema é interessantíssimo. Hoje a gente vai... Doutora Soraya. Boa noite, doutor Constantino. Tudo bem? Como vai? Tudo ótimo. Quanto tempo não a vejo pessoalmente. Que honra recebê-la na nossa live, programa Direito em Pauta. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu sei que a coisa está corrida no tribunal, mas eu agradeço imensamente. Espero que a gente consiga esclarecer aí os nossos seguidores. O assunto é bastante interessante e mais uma vez eu agradeço e digo que é uma honra recebê-la. É o nosso 25º programa, são lives semanais e eu queria aí tomar a liberdade de lhe apresentar de maneira bastante rápida aí para quem está nos acompanhando. A doutora Soraya Lamberti é juíza titular da 14ª Vara da Justiça do Trabalho do Fórum da Zona Sul e desde 2010, se eu não me engano, atua no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Também é especialista em Economia do Trabalho e Direito Sindical pela Unicamp. Uma excelente juíza aí ao longo desses anos todos. E, além de tudo, escreve diversos artigos. Eu tenho lido constantemente os seus artigos. São sempre muito interessantes. Será um privilégio tratar desse assunto, demissões e mídias sociais, que, na verdade, não trata só das demissões, né? Trata do comportamento do empregado e quais as consequências no contrato de trabalho. Eu queria lhe passar a palavra já para fazer aí a sua apresentação inicial e a gente começa o nosso bate-papo de maneira bastante descontraída, como é uma marca do nosso programa. Perfeito. Doutor Constantino, quanto tempo que não vejo ao vivo. Nossa! É verdade. E é um prazer imenso estar aqui no seu programa, falando de um assunto tão atual, né? Uma honra estar aqui e poder também conversar com seus seguidores. Realmente, a rotina no tribunal tem sido muito corrida, nas últimas semanas mais corrida ainda, mas é um prazer imenso estar aqui e poder conversar, né, trocar ideias a respeito dessa questão, porque é verdade, não é só a demissão, é na admissão, é no curso do pacto laboral. Então, são vários pontos que a gente precisa refletir a respeito, né? E debater, e todo cuidado é pouco. Eu sempre digo isso, e em rede social também, o menos é o mais, né? Então, a gente precisa atentar a esses detalhes. E, mais uma vez, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e reencontrá-lo também. Fico muito feliz. Que bom, né? Todos com saúde, graças a Deus. É importante deixar claro, né, que hoje praticamente impossível conviver sem, fica à vontade, conviver sem as redes sociais, né? Hoje todo mundo praticamente faz parte das redes sociais, um mais, outros menos, até a questão de estar viciado ou não estar viciado. A pandemia aumentou muito essa coisa de estar conectado. Isso tudo tem uma relação direta com o contrato de trabalho, né? As consequências são muito mais graves do que a gente imagina. Eu acho que isso que o tema me chamou a atenção exatamente por se tratar do nosso dia a dia, né? Todo mundo hoje está na rede social
e quem não é empregado tem empregado ou tem alguém na família que é empregado. Então, abrange, na verdade, a quase todos nos dias de hoje. Eu queria iniciar dizendo o seguinte: os perfis nas redes sociais são levados em conta na hora de uma contratação, na seleção. Hoje, quem faz seleção, RH, ele vasculha as redes sociais, os perfis. Qual que é o seu posicionamento, sua ideia com relação a isso? Doutor Constantino, o senhor disse uma verdade muito grande, né? Hoje é difícil encontrar alguém que não esteja conectado a uma rede social. É uma realidade, né? A cada dia maior, né? E as pessoas não têm uma só rede social, tem mais de uma, né? E a interação, e muitas vezes esquecem que a rede social não é restrita a um grupo de amigos. As informações que são postadas ou compartilhadas podem ultrapassar muito além, né, do que a pessoa imagina. Cada curtida, cada compartilhada pode chegar a milhares, até milhões de pessoas, né? É o que a gente fala quando viraliza. E tem sido, a cada ano que passa, vem aumentando para empregadores, recrutadores, né? A espiada na rede social do candidato. Por quê? Qual que é o objetivo? Na entrevista de emprego, o empregado tenta mostrar o seu melhor, mas nem sempre o futuro empregador ou o recrutador, que é responsável por trazer o empregado, vai ter conhecimento da personalidade como um todo. Então, o objetivo da empresa, o objetivo do empregador é ver o que está além daquilo que o empregado quer vender, do peixe que ele quer vender. Porque ele pode parecer perfeito, mas ninguém é perfeito. E pode ser que alguma característica dele, que ele mostre na rede social, seja um óbice intransponível à contratação. E o empregador, ele tem que se cercar de cuidados, porque ele tem que ter no seu time alguém que jogue o mesmo jogo, alguém que tenha os mesmos valores, alguém que tenha os mesmos entendimentos. Então, a rede social hoje, eu costumo dizer que ela funciona como uma vitrine, mas também como uma vidraça. Por quê? A vitrine, porque nós podemos mostrar um lado bom, né? O lado de se preocupar com atividades sociais, né? Instituições beneficentes, né? Mostrar um cuidado, né? Com os animais, a questão de defender as minorias, né? Mas, por outro lado, as pessoas também podem mostrar comportamentos que, para o empregador, vão impedir a contratação. Por exemplo, hoje, a pedra de toque é a tolerância. Então, na verdade, a diversidade tem que ser respeitada. Então, se o empregador fuça a rede social, fuça é bom, né? Se ele espia a rede social e ele verifica comportamento homofóbico, sexista, machista, contra determinada religião, né? Tudo isso vai... E até político, né? Sim, muito político. Nós estamos agora, é o que eu falo, voltamos às eleições. Não são eleições presidenciais, mas são eleições para a prefeitura. E é claro que vai haver a polarização. Muitas pessoas vão perder amigos nas redes sociais, muitas pessoas vão ter um discurso mais agressivo. E tudo isso vai ser levado em conta, sem sombra de dúvida, porque o empregador ele precisa estar seguro de quem ele vai contratar. Então, na admissão, atenção, né, candidato a emprego, dê uma olhadinha na social, porque tem... Nossa, travou. Deu uma travada. Travou. Travou, mas vamos ver se volta. Está travado. Deu uma travada, desculpa. Imagina, fica à vontade. Se quiser sair e entrar de novo, a gente informa aí. Fica tranquila. Vamos ver se volta. Me parece que aqui está bem.
Vocês estão me ouvindo bem? Se puder sinalizar, eu agradeço. Só para a gente ver se está travando aqui. Nossa, que estranho. Fica tranquilo, acho que voltou. Tá travado. Eu vou tentar mexer. Não estou te ouvindo. Eu não estou te ouvindo. Quer sair e entrar de novo? Tá bom, pode sair. A gente fica esperando aqui. Entra de novo que aí eu te convido de novo. Obrigado. Doutora professora Patrícia Helena, que honra recebê-la. E a todos vocês que estão aí. Ela deve entrar novamente, eu a convido para participar. Já está aqui. Vamos ver se agora volta. Obrigado aí por vocês continuarem aguardando. A doutora Soraya está voltando. Tema interessantíssimo. Voltou. Agora sim, voltou. Desculpa, doutor. Olha, hora ou outra acontece isso. Fica Mas tranquila. Retomando, o que é importante é atentar que a minha rede social hoje ela vai ser verificada pelo empregador. Então, assim, aquele empregado que posta estou feliz, estou triste, fica a cada hora postando, tudo isso vai fazer com que o empregador tenha um outro olhar, porque aí também tem a parte dos recursos humanos, o psicólogo que vai analisar o perfil. Então, tem várias condutas, aquele que tem conduta agressiva, aquele que reclama de tudo. Tudo isso vai funcionar como uma vidraça para afastar o empregador. Então, é muito importante hoje, muito cuidado com o que se posta em rede social, mas com o que curte e com o que compartilha também. Porque se eu curto, é porque... Pô. Travou de novo, mas Nossa, tranquilo. Vamos em frente. Vamos em frente. Se precisar sair e entrar de novo, fica completamente à vontade. Nenhum problema. Travou de novo. Acho que voltou. Eu não consigo te ouvir. O que curte, o que compartilha. Tá me ouvindo agora? Agora voltou. Tô. E é isso, doutora. Eu curte o que compartilha. Expressar. Nossa, meu Deus. Calma, fica tranquila. Que loucura isso! Fica tranquila, não tem problema nenhum. O povo... Agora. Doutor Solon acabou de entrar. Ele fica bom. Fica tranquila. Não... Vamos ver. A gente não tem pressa, fica tranquila. Se travar, sai e entra de novo, né? Vamos tentando. Acontece, tecnologia, né? Isso é bom, né? Agora vou dar o meu pitaco de advogado. Isso é bom para os juízes verem como é difícil fazer audiência virtual. Sim, porque imagina escutar as partes e gravar dessa forma, né? Porque é isso que pode acontecer, a gente não está livre. É verdade. Né? É bem difícil mesmo. Mas é como eu estava falando, doutor. Nossa, de novo. Eu acho que, doutor, tá bom, eu vou entrar. Fica tranquilo, a gente fica aqui, eu fico batendo papo com o povo. Faz parte, gente. Essas coisas acontecem. Esse tema é interessante porque a gente não se dá conta do quão reflete na relação de trabalho, a questão das redes sociais. Então, a pessoa às vezes não se dá conta que, apesar da rede ser dela, a rede social, qualquer uma delas, ser privada, ela tem o direito à privacidade, mas interfere sim, porque muitas redes o acesso é aberto e isso interfere diretamente nas posições dos empregadores. E a gente vai ver aí ao longo da live que as consequências são até de uma dispensa por justa causa. Voltou? Agora vai. Espero que vá. Vai sim, fica tranquila. Não tem problema. Se não for hoje, a gente marca outro dia. Fica tranquila. Fica em paz. Vamos lá. Mas é isso mesmo. Assim, a rede social hoje é uma realidade,
para o brasileiro, para o mundo, e é isso que tem que ser observado. Porque, assim, nós não estamos isolados. Quando postamos algo em nossa rede social, isso não vai para apenas os nossos amigos ou as pessoas que nós queremos bem. Um amigo pode compartilhar, outro amigo do amigo, e por aí vai. E tem certas questões que acabam viralizando. E não só dentro desse aspecto, né, íntimo, mas questões também políticas, né? Questões que realmente aí é o que eu posso dizer, funcionam como uma vidraça mesmo. Quando a pessoa coloca questões polêmicas, ela vai se expressar e vai ter comportamentos que são intolerantes, por exemplo. Então, tudo isso é muito importante cuidar, e não só na admissão, né? Durante o contrato de trabalho, Principalmente. a ruptura do pacto laboral, isso mesmo, principalmente. Porque não é porque eu consegui o meu emprego que eu estou livre e eu vou poder ter um comportamento que não se coaduna com essa prega, né? Então, assim, muitos contratos são rompidos por conta disso, por conta de valores que o empregado postagens, né, que a empresa considera inadequadas. E aí, doutor Constantino, eu até lembro de um exemplo na Copa da Rússia. Eu não sei se o senhor lembra, de um funcionário de uma aérea. Nossa, eu não sei o que acontece. Lembro. Lembro sim. Travou de novo. Era um comportamento, travou. Nossa, olha, hoje... Fica tranquila, não tem problema. Vamos ver se volta. Vamos. Voltou, acho que voltou. Voltou? Nossa, que loucura, uma manivela. Fica tranquilo, não tem problema. Se a gente tiver com dificuldade de sinal, a gente pode... Acontece isso. Então, assim, eles tiveram um comportamento... Travou de novo. E Volvo. Tá me ouvindo? Não volta isso? Vai e volta, tá pipoca. Trava e volta. Fica tranquila, não tem, sem estresse. Voltou, acho que voltou. Bom, Vamos ver agora. Agora se vai, né? Tomara que vá. Então, e tranquilo. Eles tiveram um comportamento sexista, se aproveitaram que as russas elas desconheciam a língua, e esse tipo de comportamento reprovável viralizou. Inteiro comentou esse comportamento dos brasileiros em relação às moças, né? Que foi realmente... E isso ensejou a ruptura do pacto laboral. Na verdade, ele posta na rede social achando que vai abafar, achando que vai arrebentar a boca do balão, e o que acontece? Ele tem o efeito inverso, ou seja, ele acaba perdendo o bem maior que é o emprego. Não aconteceu só nesse caso, citar N exemplos. Então, assim, todo cuidado é pouco no que se posta, porque a intenção pode nesse caso aí, queria fazer gozação, mas eu acho que, assim, bem reprovar a conduta. Mas a interpretação que se dá ao que se posta pode ser muito pior. Então, é uma questão que tem que tomar muito cuidado mesmo, porque são muitos os contratos de trabalho que se encerraram por conta, né, dessa falta de cuidado com que se posta ou curte nas redes sociais. Legal. O Dr. Solon Cunha fez um comentário, eu falei, quando a senhora entrou e saiu, ele fez um comentário, eu tinha falado da privacidade das redes sociais. E ele colocou que quem se porta publicamente abre mão dessa privacidade, algo nesse sentido.
A senhora concorda com essa colocação dele? Que, na verdade, quando eu exponho na rede social, eu abri mão da minha privacidade. É isso mesmo? A senhora vai nessa linha também? Sim, eu entendo. Estamos, Nossa, de novo. Nossa, tá difícil. vamos tentando. Se a gente perceber que não dá, a gente encerra e marcamos outro dia, não tem problema. Voltou. Voltou. Vamos tentando. Que loucura isso. Quer tentar sair e entrar de novo pelo Wi-Fi? Fica à vontade. Foi? Eu Não consigo te vai, ouvir. eu para o 4G e aí agora vai. Tá me ouvindo agora? Tô ouvindo. Sim. Tá? Ah, que bom. Então, é assim, do momento que eu me coloco na rede social, é verdade, eu estou abrindo mão da minha privacidade, que eu tenho que estar ciente que tudo que eu vou postar. Travou de novo. Voltou de novo. Vamos em frente. Não consigo te ouvir. Você fica mais confortável para você se a gente remarcar? Fica à vontade. Você está me ouvindo? Eu não consigo te ouvir. Acho que gente, faz parte. A gente tem enfrentado dificuldade nas lives, mas eu agradeço aí a todos vocês que continuam, apesar das quedas, das indas e vindas, vocês continuam aí. A gente tem várias questões. A questão de, será que existe uma etiqueta virtual para quem está nas redes sociais? Sempre na relação, a gente está falando sempre na relação do empregador, empregado e empregador. Então, existe uma etiqueta virtual? Será que existe? Não existe? A linguagem, quando você está empregado e você tem redes sociais, você tem que se comportar de maneira diferenciada, você tem que se preocupar em não usar gírias, em não ter posições políticas, você tem que evitar usar palavrão. Será que existe isso? Vamos perguntar para a doutora Soraya. Vamos ver se ela volta agora. Pensamento positivo. Se não voltar, a gente remarca. Sem nenhum problema. Agora eu voltei, eu mudei de lugar. Eu acho que agora vai, doutor. Que bom. Tá me ouvindo? Estou ouvindo bem. Perfeito, ótimo. Aí eu estava ouvindo a questão das gírias, é isso? E eu estava falando se eu aproveitei já para falar da questão se existe etiqueta virtual nas redes sociais, a questão de usar gíria, palavrão, posicionamentos, se existe nas redes sociais alguma etiqueta virtual para os empregados. Na verdade, é o que eu falo. Para evitar palavras chulas, evitar. E não só. Quando eu falo em etiqueta, não é só o tipo de palavra agressiva, né? Que o interlocutor ele vai se sentir agredido. Eu penso também na etiqueta no sentido do acesso. Então, na verdade, o empregado ou o candidato a emprego ou no curso do emprego que acessa a rede social de hora em hora, estou me sentindo revoltado, estou me sentindo animado, estou me sentindo feliz. Isso também é algo que, se for no curso do Pacto Laboral, vai denotar, inclusive, até desídia. Porque se o empregado ele está voltado, né, para postagens nas redes sociais, ele não está atento às tarefas do dia a dia. Então, isso a gente fala durante a jornada de trabalho. Sim. Além de tudo, né, o que eu penso, né, é que
o menos é mais. Eu sempre falo isso em postagem em rede social, porque o empregado, no curso da jornada, se ele fica direto na rede social, ele vai passar, claro, a imagem de desatenção ao próprio trabalho. Por outro lado, no curso, né, quando vai ser admitido, é a mesma coisa, porque ele vai passar uma imagem de desocupado. Então, a pessoa não tem outro foco que não em si mesma e o que ela vai expressar na rede social. Então, como se fosse uma espécie de carência, ou então alguém que busca uma aprovação por postagens incessantes. Então, a etiqueta aí, doutor Constantino, é tanto no que a pessoa posta, quanto como é que eu posso dizer? Na utilização? Né, na utilização, no tempo de postagem, no período de postagem, tudo isso. Entendido. Se eu expressar minha opinião política na rede social e ela for contrária aos interesses da empresa, eu posso ser punido até com uma dispensa? A minha opinião política... Hoje a gente vê uma sociedade dividida. A minha opinião política, ela não vai de encontro ao interesse da empresa. Sei lá, vou dar um exemplo absurdo. Uma construtora que está envolvida com a Lava Jato e eu posto lá alguma coisa apoiando alguém que defende acabar com a corrupção, alguma coisa, um exemplo, eu dei um exemplo extremo, mas o meu posicionamento político é diverso e contrário ao interesse da empresa. Isso é motivo para que eu seja dispensado e até por justa causa? Olha, doutor, eu penso que sim, se nós analisarmos sob um prisma. Por exemplo, quando eu entro em uma rede social, na maior parte das vezes, eu indico a empresa onde eu trabalho. A partir do momento que eu indico a empresa onde eu trabalho, é um estopim para que a minha imagem esteja associada à empresa em que eu trabalho. Ou seja, eu passo a representar a empresa de alguma forma na rede social. Então, essa é uma questão muito importante, porque o que eu posto pode sim macular a imagem da empresa, se eu considero, né, na verdade, que o empregado ele vira um representante da empresa quando existe a associação da imagem do empregado ao nome da empresa. Então, por exemplo, essa questão política e religiosa também. Existem valores que a empresa defende. Ou a empresa também, como o senhor falou, tem a questão do escândalo da Lava Jato ou qualquer outro tipo de escândalo. Eu sempre costumo dizer que o empregado ele tem que jogar no mesmo time do empregador. Então, se ele posta algo criticando ou colocando a empresa é corrupta, então tem muitas questões aí que tem que ser observadas com muito cuidado. E se houver a quebra da confiança que deve nortear o pacto laboral, sem qualquer sombra de dúvida, vai caber a dispensa por justa causa, que é a penalidade máxima, vai macular a vida profissional do empregado, mas vai ter justificativa porque não existe mais a confiança. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Eu por exemplo, sim, eu não digo onde eu trabalho, na minha rede social, né? E eu também tenho que tomar cuidado com o que eu posto. Eu contei para todo mundo, hein? Eu contei para todo mundo, até a vara. Eu contei até qual é a vara. Nossa, meu Deus do céu! Agora, então, e agora já está revelado, não dá mais para esconder. Mas, assim, eu procuro, doutor, não abrir essas questões, até por isso, porque, assim, eu, pessoa física, eu sou diferente da magistrada. Claro que a gente tem que tomar muito cuidado, o juiz, nas posições dele, ele tem que ter muito equilíbrio, muita ponderação, né? A gente tem muitas restrições, mas assim, eu sou palmeirense, mas eu não, a juíza não é palmeirense, a juíza pode julgar o processo, né?
do Palmeiras, do Corinthians, do Flamengo. Então, assim, a gente tem que separar. Eu, como palmeirense, eu não quero nem... Mas quando julga do Corinthians, o gostinho é melhor, né? Não precisa responder. Não precisa responder. Eu também sou palmeirense. Não precisa responder. Não, a Não gente precisa tem um responder. amor, né, ao verde, né, mas assim, não, a gente precisa sempre separar, mas é Claro, aquilo, claro, claro. carrega consigo o que a gente é, né, os valores, a educação, a formação. Então, a gente não está alheio ao mundo, né? Então, até a gente, o juiz ele tem a obrigação de ser imparcial, mas Claro. ele tem no julgamento, na carga, ele tem a análise, né, que ele faz, ele carrega tudo que ele é como ser humano, porque ele vai analisar de uma forma ou de outra, né? Tranquilo. Desculpa pela brincadeira, hein? Eu sei que quem lhe Imagina. conhece sabe que as cores não interferem. Vamos lá. Não, é uma questão que a gente avalia também, né? Claro. Hoje, o empregador, principalmente com a questão do home office, o empregador ele fornece os instrumentos para o trabalhador em casa até acessar as redes sociais. Então, ele fornece o computador, o acesso à internet, o e-mail corporativo. E aí, essa situação, ela remete a um controle maior. O empregador pode, quando ele fornece, isso passa a fazer parte do contrato de trabalho. E dá o direito ao empregador de fazer um controle disso, da minha utilização. Eu trabalho em home office em casa, e aí, por ter sido fornecido o acesso, os instrumentos, os meios para o acesso pelo empregador, isso fica fazendo parte de um controle, mesmo quando eu não estiver na jornada de trabalho? Acho que esse o pano de fundo da pergunta é esse. Eu não estou no meu horário de trabalho, mas dá o direito ao empregador de monitorar? O instrumento é fornecido para o trabalho. A gente tem que pensar muito nisso, né? Então, o empregado ele vai ter o notebook, ele vai ter o fornecimento da internet, ele vai ter... Vai voltar, vamos ter fé. Voltou. Então, ele vai ter, doutor, assim, o fornecimento da internet, né? Do notebook, de aplicativos que ele vai poder usar, né? Na verdade, na condução do trabalho, o e-mail corporativo. Então, assim, tudo isso é instrumento de trabalho. Então, tem duas questões que a gente precisa analisar com muito cuidado. Então, a primeira é: existem correntes, né, diversas na apreciação dessa questão. Mas, de um lado, tem o direito à intimidade, o direito à privacidade. Aí poderiam dizer, como é que o empregador vai ficar olhando o e-mail corporativo? Existe esse direito, né? A intimidade, o empregado ele tem a privacidade, ainda mais não estando dentro da jornada de trabalho. Mas eu entendo que, sendo instrumento de trabalho, o empregador ele pode fiscalizar, sim. Por quê? O e-mail corporativo está ligado, associado ao nome da empresa. Então, quando o empregado ele utiliza o e-mail corporativo e manda uma piadinha sexista ou qualquer bobagem, ele está envolvendo o nome da empresa também. Então, o empregador tem que ficar muito atento, porque um e-mail disparado, né, para uma coletividade pode trazer uma mácula irreparável. Então, o controle dentro da jornada, claro, porque até para se verificar se não há desídia, né? Porque isso fica no e-mail, mas mandando só questões, os e-mails. Nossa. Vai voltar. Tá voltando, ele trava e volta. Só vamos ter um pouco de paciência que vai voltar. Voltou. Tranquilo. Estamos indo bem. Deixa ele voltar. Tá me ouvindo?
Eu não consigo te ouvir ainda, não voltou. A gente não consegue te ouvir. Para mim, pelo menos, não voltou. Vamos lá. Quer sair e entrar de novo mais uma vez? Vamos embora. Tem uma pergunta interessante do Dr. Solon que eu vou fazer agora. A questão das postagens, se elas são admitidas como prova nos processos de trabalho. Essa questão é bem importante. Vamos ver se ela volta. Obrigado pela paciência, hein, gente? Todos vocês que estão aí. Agradeço. Oi, Irene, querida. Agora, Voltou? voltou. Que loucura. Eu peço desculpas Fica. a todos que estão assistindo. Eu faço já troquei questão. Wi-Fi para 4G e não Eu faço anda. questão que você ficou completamente tranquila com relação a isso. Faz parte, está tudo ótimo, a gente está conseguindo esclarecer bastante coisa. Eu quero aproveitar na volta, Dr. Solon fez uma pergunta. As postagens nas redes sociais são admitidas como prova nos processos trabalhistas? Sim, é claro que assim, há casos e casos. Então, vamos partir de uma questão que até foi objeto de reportagem, né, num grande jornal, que dizia respeito a um empregado que foi dispensado por justa causa, porque ele apresentava atestados médicos e, na realidade, ele estava curtindo a praia, nas baladas com os amigos, ele postava tudo na rede social. Então, esses períodos de afastamento, na realidade, ele apresentava o atestado médico, mas ele estava mostrando que não tinha nada de doença, de enfermidade, e que ele estava na praia, tomando sol, bebendo reclamação trabalhista. Isso aconteceu no Ceará. E, com base nessa prova... Estou te ouvindo, apesar de ter travado a imagem, mas agora eu... Fica mais... Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Eu não consigo... A gente perde a tua voz. Você fica mais confortável se a gente marcar para outro dia? Da minha parte, está bem tranquilo. Eu não sei se te deixar mais confortável, a gente marca para outro dia. Não voltou. Para nós, não voltou o teu som. A gente está vendo a tua imagem, mas eu não consigo te ouvir. Você está me ouvindo? A gente não consegue te ouvir. Vamos remarcar, doutora Soraya, se fica mais tranquila. Não quero te ficar causando... É ruim quando essas coisas acontecem, a gente fica preocupado, mas tá bem tranquilo. Gente, se for o caso, eu remarco para uma nova data. Eu acho que ela fica até mais tranquila. Vamos tentar mais uma vez. Conectando. Voltou. Nossa, doutor, que loucura. Você fica mais tranquila se a gente remarcar ou a gente tenta mais um pouco? Acho que tem Quer tentar mais um pouco, doutor? Da minha parte está bem... Da minha parte está bem tranquila, eu tenho percebido que as pessoas não estão saindo, as pessoas estão aguardando. Então, está todo mundo bem tranquilo. Eu só não quero ficar te causando desconforto. Se está bem, a gente... Então, vamos assim, vamos indo. Vamos tentar. Se cair de novo, a gente pode remarcar, aí ver a agenda do senhor a próxima quarta. Para mim, tudo tranquilo. Fica em paz. Vamos lá. Mas, assim, como eu estava falando, né, isso foi usado, né, essas postagens do empregado na praia, na balada, elas foram usadas nas redes sociais, foram usadas na reclamação trabalhista como prova da justa causa e o juiz manteve a dispensa por justa causa. Então, são inúmeros já os casos, né, em que se verifica, mas não só a prova da justa causa, mas aí pode ser também a prova de causa ensejadora, de até pagamento de indenização ao empregado.
quando a empresa usa indevidamente a imagem do empregado na rede social. Então, tem os dois lados. Então, isso é uma questão que a gente pode analisar. Agora, uma questão que eu acho que é bem importante frisar e que aparece muito seria a questão da contradita. Por quê? Eu tenho prova no Facebook ou outra rede social. Precisa verificar, porque às vezes essas comemorações, o pessoal do escritório saiu. Não quer dizer que tem 30 pessoas no escritório que todos são amigos íntimos. Então tem que sempre olhar, é claro, é um elemento, mas tem que se verificar o todo e verificar provas que, né? Eu acho que tem que remarcar. Fica tranquilo. Eu acho que eu preciso. A gente está te ouvindo, mas está cortando. Tá cortando, né? Tá me ouvindo ainda? Eu estou te ouvindo. Então eu vou prosseguir. Então, essa questão da contradita é uma questão que o juiz, né, vai olhar com muito cuidado. E é claro, a empresa ou o reclamante, né, eles estão no papel de alegar, né, essas postagens na rede social, e a avaliação vai ser posterior, né? Na verdade, na sentença ou na fase de recurso também. Tá. Você falou do empregador, do empregado que sai com um colega de trabalho, se isso seria motivo de caracterizar a amizade ou não. A pergunta é assim, aproveitando esse gancho, e nas festas e nas comemorações da empresa, o empregado poderia divulgar essas fotos? Está me ouvindo? Sim, eu estou ouvindo, sim. Eu tô então, ouvindo. a gente tem aquelas... Eu Sim, consigo te ouvir. Eu vi que a minha imagem congelou, mas eu consigo ouvir direitinho. Vamos terminar essa pergunta e qualquer coisa a gente adia, até para dar uma clareada nisso, que alguém me mandou pergunta nesse sentido aí durante o dia. Tem as festas e as comemorações da empresa. A gente já sabe que é regra de conduta não beber demais, não extrapolar, ok. A gente está falando da conduta física. Mas, tirando isso, a gente tem a questão da divulgação dos vídeos e das imagens sem autorização da empresa. A imagem é minha, mas é dentro do espaço da empresa de comemoração de festa de final de ano, comemoração porque a empresa ganhou um prêmio. Eu posso divulgar essas imagens nas redes sociais sem autorização, ou se eu fizer isso, eu posso ser punido pela empresa? Doutor Constantino, essa é uma questão também muito delicada. Eu diria que é muito importante, ainda mais se é uma festa privada, num ambiente íntimo, né, dos empregados da empresa, que haja uma... O que acontece aí? Tem sempre alguém que extrapola. E, na verdade, muitas fotos podem ir direto no ponto de quem extrapolou. Então, aí tem o dano moral daquele que se excedeu, né, que estava num momento ruim, bebeu demais. E também tem a questão da empresa ter a imagem dela, né, uma empresa que atua no mercado, a imagem relacionada a um fato que, diria, não é normal, não é corriqueiro, até pode ser até um escândalo. E é importante frisar que na rede social estão também os clientes da empresa. Então, o consumidor, né, aquele que faz negócios com a empresa, o parceiro. Então, tudo isso é importante a gente frisar, porque o empregado que posta algo nas dependências da empresa, ele está com a imagem dele associada à imagem da empresa. Não dá para calcular o que vai passar na mente de cada consumidor em relação à análise daquele fato. Muitos consumidores vão falar, olha, eu não compro mais nessa empresa, é uma baixaria. Então, assim,
é complicado e é o que eu digo, o menos é mais, mas a autorização, efetivamente, eu entendo, reputo necessária nesse caso. Tá. Perfeito. Uma outra pergunta que também me foi feita é assim, independente de ser uma postagem agressiva ou não, uma simples postagem, por exemplo, na rede social, mas fazendo com o uniforme da empresa. A gente tem, por algumas das empresas que eu advogo, o pessoal está lá na ambulância, empresa de saúde, e aí tira a foto da ambulância com o uniforme e posta na rede social. O empregado poderia fazer isso, ou ele também pode ser punido pela empresa? Eu diria que aí depende. Porque ele postar uma foto com o uniforme da empresa, se não tiver relação com nenhum fato ruim, né, um fato que seja objeto de repulsa, né, ele pode até estar fazendo propaganda da empresa, uma propaganda gratuita, né? Porque ele Tá. está aí sorrindo, mostrando o logo da empresa. Mas assim, eu diria que tudo é muito importante ser conversado antes, porque a rede social é um instrumento que pode ser muito perigoso. Às vezes ele faz um comentário que para ele é inocente. Aos olhos do empregador, pode macular a imagem da empresa. E se ele entende que há uma mácula e há um prejuízo, ele vai efetivamente entender que quebrou a confiança e pode até reputar a justa causa para a ruptura do pacto laboral. Então, doutor Constantino, eu acho que assim, tudo tem que ser visto com muito cuidado. Claro que, se for simplesmente uma foto dele, postou minha foto de perfil na rede social com o uniforme da empresa. Entendo aí que não tem mácula nenhuma, mas é importante ter cuidado. Eu acho que a pedra de toque aí é a cautela no que se posta, no que se curte ou compartilha. Muitas vezes o empregador pode até ficar feliz, vai dizer, olha, está divulgando a minha marca. Mas pode ter um olhar oposto aí. Então, isso é importante a gente verificar. Perfeito, ótimo. O caminho inverso também pode acontecer, né? O empregador que utiliza as imagens do empregado, mesmo que elas sejam autorizadas. A gente falou agora há pouco, não está autorizado. Eu autorizo o uso da minha imagem. Quando eu entro lá no contrato de trabalho, tem uma parte que eu autorizo o uso da minha imagem. Mas esse uso da minha imagem também tem que ter um certo limite, né? A imagem não pode ser utilizada, por exemplo, para denegrir, para me denegrir, ou, por exemplo, ela é utilizada num evento religioso da empresa, mas eu sou de outra religião e eu não fui consultado especificamente com relação a essa postagem. A empresa poderia fazer, mesmo tendo direito de imagem concedido? Não sei se eu fui claro na pergunta. Sim, claro. Eu acho que ainda que haja uma prévia autorização, isso não é salvo-conduto para a empresa utilizar a imagem do empregado, para a empresa ganhar dinheiro em cima da imagem do empregado, ou para a empresa causar constrangimento, porque o empregado é aquilo. Ele é empregado da empresa, mas ele, como pessoa física, ele pode ser católico e a empresa é protestante, ou o contrário. O fato dele participar de um culto, dentro da empresa, em comemoração ao aniversário da empresa, não quer dizer que ele está abandonando a religião, abandonando os valores que ele tem. Então, isso é muito importante avaliar essa questão. Então, a questão de exposição do empregado é algo que a gente precisa olhar com muito cuidado e, via de regra, pode acarretar pagamento de indenização por danos morais também, ou com vistas a ressarcir o empregado se a imagem dele foi utilizada para que a empresa tivesse proveito econômico, inclusive, né? Perfeito. Qual que é o limite? É uma pergunta até subjetiva, mas vamos lá. Qual que é o limite recomendável nessa relação? Empregado, mídias sociais, redes sociais e empresa.
Qual que é o limite recomendável? A gente consegue mensurar isso? Qual que é o mundo ideal? Então, doutor Constantino, é uma pergunta bem importante. Eu diria que o menos é mais. Eu sempre falo isso. Porque eu acho que, na dúvida, poste menos, na dúvida, compartilhe menos. Não que a pessoa agora vai ficar amarrada, algemada e não vai poder ter o seu espaço, ter o seu momento de lazer. Mas, por exemplo, durante a jornada de trabalho, o acesso às redes sociais vai ser monitorado pelo empregador, porque ele tem o poder diretivo, no sentido de cuidar até que o empreendimento atinja as suas finalidades. Então, é importante que o empregado atente a isso, né? Então, aí, na jornada de trabalho, a cautela é muito importante. Então, todas essas mídias sociais, elas vão ter que ser utilizadas com muita cautela. Não vai dizer que vai, no momento de intervalo, o empregado vai lá, vou me divertir um pouquinho, vou olhar o que o vizinho postou. Tudo bem. Mas, assim, nessa relação, eu entendo que tanto a empresa tem que ter a cautela para não expor o seu empregado. Acho que a pedra de toque aí, as pedras de toque, né, seriam respeito, seriam a cautela, né, na verdade, o cuidado, o empregado pensar muitas vezes no que ele escreve, porque muitas vezes as pessoas usam as redes sociais como desabafo. Então, hoje estou chateado. Só que assim, ela não está em uma conversa de bar. Vai atingir um grupo muito maior do que os 100 amigos que ela tem. Então, às vezes, a pessoa tem 100 amigos. Só que aí, um comentário ou desabafo e falar, meu chefe pega no meu pé, isso cai muito, pega muito mal. Então, eu diria que assim, cuidado, né? Desabafa, vai num grupo restrito, ou então limita, porque pode limitar a postagem a meia dúzia de pessoas, que são pessoas de confiança, ou vai numa mesa do bar. Mas não confunde o espaço da rede social com a sala de casa, com a mesa do bar, porque é um espaço que a pessoa, a partir do momento que entra nele, abre mão da sua privacidade. E aí ela fica exposta e ela tem que arcar com os ônus e o bônus, né? E os ônus da exposição. Então, assim, e vai ter ônus, né? A rede social, a perda da privacidade dela, ela vai ser cobrada por isso. Então, é muito interessante que a dosagem, eu diria, o cuidado, né? A cautela. O exagero pode parecer bonito num primeiro olhar, mas pode causar muitos problemas futuros. Então, essa é uma questão importantíssima. Essa questão das redes sociais, ela já tem uma igualdade, ela já tem mão dupla, tanto porque a gente falou muito de punir o empregado, mas Sim. ela também já tem essa mão dupla de o empregado ser ressarcido e ser entendido que ele sofreu assédio, quando a gente tem hoje tanta mídia e tanta utilização das empresas também, com questão de marketing, das redes sociais, é igual, é, 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 pa- é, é, é parâmetro. Nossa, gaguejei agora. É igual, tem parâmetro de igualdade, ou a corda ainda continua estourando mais do lado do empregado, pela questão até da subordinação, da confiança, da fidúcia? Então, doutor Constantino, eu entendo que, assim, com base no que é provado, não é que a corda arrebenta do lado mais fraco, eu acho que pode arrebentar de um lado ou do outro. Se o Uhum. empregado, ele, com base nos documentos que ele extrai na rede social, ele demonstra exposição do empregador, o próprio assédio moral também, né? Porque ele pode usar não só, a gente está falando agora de redes sociais, mas assim, muitas vezes, né? As conversas de WhatsApp, os grupos de WhatsApp da empresa podem mostrar uma exposição do empregado. Então, é uma gama variada de provas.
é que a gente fala muito do poder diretivo, porque tem casos que têm sido recorrentes, né? A questão da justa causa amparada nos documentos que são juntados nas redes sociais. Mas, por outro lado, tem essa questão também da indenização por danos morais, que é algo que vem crescendo, justamente também utilizando, né, o lado reverso, que aí é o empregador que expõe o empregado. Porque o empregador também, às vezes, eu não estou falando só de empresa, né, uma grande empresa, estou falando também do empregador pessoa física, eu estou falando da pequena, média empresa. Então, são N situações que podem ocorrer e que, sem sombra de dúvida, também vão acarretar o inverso, que seria a empresa. Aí não é a justa causa, né? Pode ser uma rescisão indireta do pacto laboral. Então, é bom atentar que a empresa também pode sofrer com as redes sociais. Perfeito. O judiciário já tem um posicionamento predominante, já tem consenso com relação a essa punição dos empregados pela má utilização das redes sociais, ou ainda essa questão encontra resistência com relação à privacidade, à liberdade de expressão? A gente tem no judiciário esse enfrentamento, ou a coisa caminha mais para, se comprovado, obviamente, a má utilização, ela caracterizar, sim, o motivo para a ruptura do contrato por justa causa? Entendimento sedimentado a gente teria, né, com relação aos julgamentos nas cortes superiores, né? Mas quando o que eu posso adiantar é que, assim, essa questão que a gente hoje na ordem do dia, né, de utilizar a mídia social, de utilizar como prova essas postagens, tanto do lado do empregado quanto do lado do empregador, tem sido recorrente. E eu posso dizer, claro, tanto como juíza de primeira instância, como juíza convocada no tribunal, em que já vi inúmeros processos onde existia o quê? Provas utilizando a rede social e condenação. É claro que cada juiz vai ter o seu entendimento, a sua análise da prova, mas o que eu posso dizer é que a cada dia a questão da prova do que é postado em rede social é mais recorrente e se efetivamente, né, a parte que junta se desvencilha do ônus da prova, sem qualquer dúvida vai ser condenada, ou no caso do reclamante pode aí ter assim, o pagamento, né, de uma indenização por danos morais também. Então, assim, o que eu diria é que algo que lá atrás era uma novidade, que os julgados as ações eram tímidas versando sobre isso, hoje já é algo rotineiro, porque a rede social está na nossa vida, então é algo que virou rotina, né? Todo dia a gente abre o Face, né, doutor Constantino, o Instagram. Perfeito. Tudo, né? Bom, conseguimos chegar ao final. A gente tem 1 minuto e meio. Agradeço a todos que nos acompanharam. Agradeço à doutora Soraya pela gentileza. E nesse 1 minuto restante, eu passo para que a senhora faça aí o fechamento. Agradeço de coração a todos. Muito obrigado. E aí eu passo a palavra nesse 1 minuto para as considerações finais e a gente encerra, deixa cair e a gente encerra. Muito obrigado e a semana que vem tem mais. Doutor Constantino, eu é que agradeço a oportunidade, né? Peço desculpas porque a minha tela travou aí sempre. Acho que eu preciso mudar de celular ou pegar o da minha filha, que é bem moderno, viu? Acho que eu vou roubar o celular dela para poder fazer as lives. E dizer assim que é uma satisfação imensa, foi um prazer, agradeço muito a todos que estiveram conosco, que resistiram bravamente, né? Verdade, eu agradeço também. Da internet, né? E que estão conosco. Olha, muito feliz mesmo. Estarei para uma próxima aí para a gente poder conversar melhor. Muito obrigado. E a semana que vem a gente fala com o professor Domingos Sávio Zainag sobre contrato de atleta profissional. Fiquem com Deus, se cuidem.
Muito obrigado, doutora Soraya. Muito obrigado a todos.